Bueno, gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e hoje vocês vão aprender realmente o que é uma equação de primeiro grau e como calcular. Vem comigo! Primeiramente, gurizada, vocês têm que saber os inversos das operações básicas, as operações fundamentais da matemática. Então, no caso, as operações básicas são mais, menos, vezes, dividir. Então, qual é o inverso de mais? É menos. Se o inverso de mais é menos, logo, o inverso de menos vai ser mais, conforme está aqui no quadro. E o inverso de vezes é dividir. E logo o inverso da divisão é vezes, certo? Isso vocês têm que gravar na mente, tem que colocar isso na mente. Isso aí é uma regra básica para vocês poderem calcular uma equação de primeiro grau. Nosso primeiro exemplo que eu trago para vocês é 5x mais 2 igual a 17. Isso aí é uma equação de primeiro grau, Porque vocês veem a incógnita x ali, logo, como ele está, digamos, não tem nenhum número em cima dele, uma potência ali, então ele é uma equação de primeiro grau. E outra questão que é muito importante vocês saberem é que toda equação de primeiro grau tem apenas uma solução. Sempre vai ser assim, quando tem uma incógnita. Começando com o nosso exemplo aqui, 5x mais 2 igual a 17. Como a gente pode calcular essa equação? Então, nosso objetivo final, que você tem que ter em mente, é isolar o x. Mas como assim, professor, isolar o x? Se você olhar a equação, isso é uma coisa também que você tem que aprender, que no lado esquerdo da igualdade, vocês estão vendo, tem um sinal de igual ali com uma cor diferente. No lado esquerdo da igualdade, a gente chama de primeiro membro. Então, tudo que está antes do sinal de igual é primeiro membro. E o que está depois do sinal de igual, da igualdade, é o segundo membro. Então, você tem que saber que o lado esquerdo é o primeiro membro e o lado direito é o segundo membro. E o lado do primeiro membro a gente tem que deixar só o x. E aí, se vocês observarem, em torno do x ali do primeiro membro tem o 5, que está junto com o x, e o mais 2. Então, esses números a gente tem que jogar para o outro lado da igualdade, para o lado do segundo membro. E é isso que a gente tem que fazer. Então, para começar assim a questão do cálculo em si, o que vocês têm que fazer? Ali onde tem o mais 2, a gente sempre começa onde está tendo adição ou subtração no primeiro membro. Então, no caso ali, como tem mais 2, a gente vai jogar esse mais 2 para o outro lado da igualdade, lá para o lado do segundo membro. Como é que a gente faz isso? É como se a gente pegasse o número 2, pegasse ele e colocasse no lado do segundo membro, no lado ali do 17. Então, é assim que a gente tem que fazer, jogar o mais 2 para o outro lado. Só que a gente não pode jogar de qualquer maneira. Então, por isso que é importante vocês saberem o inverso. Qual é o inverso da adição? Subtração. Então, no caso, o mais 2 vai para o outro lado, menos 2. Então, vai ficar 17 menos 2. E quanto é que é 17 menos 2? Igual a 15. Então, é isso que vocês têm que fazer. Tem que jogar o mais 2 para o outro lado. Lembrando, gurizada, no caderno de vocês, quando jogarem o 2 para o outro lado, ali o mais 2 no primeiro membro, vocês pegam e risquem. Risquem ele do caderno. Porque o jogo, como a gente não consegue tirar do caderno, não consegue apagar, vocês risquem ele como está aqui mostrado para vocês. Bom, fazendo isso, a gente já tem ali o 1 mais 2 já não está mais daquele lado do primeiro membro. Agora o x não está sozinho, ainda tem o 5 acompanhando o x. Então, qual é a operação que o 5 está fazendo com o x? Então, isso é uma coisa também que vocês têm que cravar na mente. Quando tem número e letra juntos, casadinhos ali, namorando ali, a operação entre eles é vezes. Então, sempre quando tiver número e letra junto, é vezes. Então, o 5 está multiplicando o x. Então, o 5 indo para o outro lado da igualdade, indo para o lado do segundo membro, qual é o inverso de vezes? Divisão. Então, o 5 vai para o outro lado, dividindo. E como o resultado ali é 15, então vai ficar 15 dividido por 5. E aí, fazendo a divisão, 15 dividido por 5 é 3. E lembrando, lembra como é que se divide 5? Uma divisão? Como eu estou dividido por 5, eu tenho que ir somando de 5 em 5 até chegar a 15. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Então, logo, 15 dividido por 5 é 3. Como o x ali não tem mais nenhum número do primeiro membro para passar no segundo membro, tá só o x, então você já tem a resposta. Então, a nossa resposta é que x é igual a 3, como vocês estão vendo aí. Então, gurizada, como vocês estão vendo ali o exemplo, j sobre 3 mais 4 igual a 7. Então, eu já coloquei uma letra diferente de x para mostrar para vocês que equações incógnitas não precisa ser só x, pode ser outras letras também. Pode ser todo o alfabeto, não tem problema nenhum.
mas nesse caso, o J, que eu coloquei aí no exemplo. Então, gurizada, vocês estão vendo ali o primeiro membro, J sobre 3 mais 4, primeiro membro, então os números que estão em torno do J no primeiro membro, eu tenho que passar para o segundo membro. Então, quais são os números que eu tenho que passar? O mais 4 e o 3 ali dividindo. É esses dois que eu tenho que passar para o segundo membro. Começando sempre com soma ou subtração, como ali está somando 4, eu vou passar esse 4 para o outro lado da igualdade. Vou passar para o lado do segundo membro. Então, como ele está somando 4, ele vai para o outro lado subtraindo 4. Então, vai ficar 7 menos 4, logo igual a 3, porque 7 menos 4 é 3. E risco aquele 4 ali, né? Só que agora tem o 3 embaixo do J. Quando tem o... Lembra que eu falei no exemplo anterior que quando os números estão casadinhos é vezes? Quando tiver um número embaixo de uma letra, significa divisão. Então o 3 está dividindo o J. Qual é o inverso da divisão? Multiplicação. Então o 3 ele vai para o outro lado da igualdade lá, multiplicando, porque o inverso de divisão é multiplicação. Então o 3 indo lá, multiplicando, então fica 3 vezes 3, que vai dar 9. Logo, o meu J, como não tem ali no primeiro membro, eu já passei o 4 e já passei o 3 e risquei o 3 também, só tem o J ali, logo minha conta acabou. Então, meu resultado final é J igual a 9, porque 3 vezes 3 é 9. Trazendo o terceiro exemplo aqui para vocês, né, um pouquinho mais complexo, mas também vocês vão ver que é muito barbado. 2k sobre 5 menos 3 igual a 1. Como a gente pode calcular isso? Então, como eu falei para vocês, ali a gente sempre, no primeiro membro ali, que é o 2k sobre 5 menos 3, então aqueles números ali a gente tem que passar para o lado do segundo membro. Então a gente sempre começa com soma e subtração. No caso ali tem uma subtração, menos 3. Então a gente passa esse menos 3 para o outro lado. Qual é o inverso de menos? Subtração é mais. Então ele vai para o outro lado, mais 3. Então como é que fica 1 mais 3? 1 mais 3 é 4, então igual a 4. E risco aquele menos 3. Agora, eu tenho 2 e o 5 ali em volta do K. O que eu vou passar primeiro? Vou passar primeiro o 2, o de cima ali. Que operação o 2 está fazendo com o K? Como os dois estão juntos, tá? Vezes. Então o 2 ele vai para o outro lado, dividindo. Então como é que fica ali a divisão? Né? 4. Né? Sempre joga o número lá para o resultado final. Então 4 sobre 2 é igual a 2. 4 dividido por 2 é 2. Bom, professor, mas ainda tem o 5 ali. Então vamos passar o 5. Como o 5 está embaixo do K, então o 5 tem que... O que a gente tem que fazer com esse 5? Passar para o outro lado. Como ele está embaixo do K e embaixo é divisão, então para o outro lado ele vai vezes, porque o inverso da divisão é multiplicação. E como é que fica? 2 e 5 igual a 10. Como todos os números do primeiro membro eu já passei para o outro lado do segundo membro, só está o K ali, então terminou a conta. Então logo o meu K é igual a 10. E o último exemplo que eu trago para vocês, gurizada, né, que aí tem a mesma incógnita ali, o X, só que aparece duas vezes ali. Aparece no lado do primeiro membro e do segundo, que é 5x mais 4 igual a 2x menos 6. Como a gente pode resolver isso? Então, gurizada, quando acontecer isso de ter x de um lado e x do outro, qual é o critério que a gente tem que fazer? Qual é a regra que a gente tem que fazer? Tem que jogar todos os x para o lado do primeiro membro e todos os números para o lado do segundo membro. É assim que a gente faz. Então, olhando a equação ali, a gente já sabe que tem um 5x no lado do primeiro membro. Então, a gente deixa no primeiro membro, que no primeiro membro só vai letras. Lá no segundo membro, como tem 2x, e ali do lado não tem nenhum sinal ali, então é mais. Então ele joga, a gente vai jogar o 2x para o primeiro membro, lá do primeiro membro, e o inverso de mais é menos. Então ele vai para o lado do primeiro membro, e como é que fica? 5x menos 2x. E riscamos esse 2x. Claro que nesse caso a gente tem que fazer uma segunda linha ali, para não se perder no cálculo. Então ele vai ficar 5x menos 2x. E o mais 4, que está no lado do primeiro membro, a gente passa para o segundo membro, porque no segundo membro só pode ter números, não pode ter letras. E ali, como está somando 4, vai para o outro lado subtraindo 4. E aí, como é que fica a nova equação? 5x menos 2x igual a menos 6 menos 4. E aí fica do primeiro membro só x e o segundo membro só números. E a gente vai calcular
o primeiro membro e vai calcular o segundo. Esse tem um pouquinho mais de passos. Como é que fica 5x menos 2x? 3x, porque pensa uma analogia assim, né? Tu vai diminuir 5 maçãs menos 2 maçãs. Vai ter quantas maçãs? 3 maçãs, a gente está falando do objeto maçã. Nesse caso, imagina o x como se fosse um objeto. Eu tenho 5x e eu tenho que tirar 2x. Eu vou ficar com quantos x? 3x. Só que na escrita fica ali um do lado do outro. 3x igual a menos 6 menos 4. Aí é questão de regra de sinais. Quando é menos ali, eu estou devendo. Eu devo 6 e estou devendo mais 4. Né? Menos 6 e menos 4. São duas dívidas ali. Eu tenho duas dívidas. Então, se eu devo 6 e eu devo mais 4, então eu devo 10. Então, meu resultado é menos 10. Então, a minha equação fica 3x igual a menos 10. E logo, lembre, né, gurizada? Ali no primeiro membro só tem que ficar uma letra, só no caso ali o x. Como tem o 3 ali do lado dele, eu tenho que passar esse 3 para o lado do segundo membro. Lembrando, número e letra, casadinhos, que operação é? Vezes. Então esse 3 vai para o outro lado, dividindo. Então fica menos 10 sobre 3. Claro, se eu for dividir o 10 sobre 3, eu vou pegar 3 mais 3 mais 3, vai dar 9. Se eu somar mais 1, vai 12, vai passar. Então ele não é uma divisão exata. Se não é uma divisão exata, eu posso deixar no resultado em formato de fração. Eu posso deixar ali. Então, meu resultado final é x igual a menos 10 sobre 3. Certo, gurizada? Então é isso que vocês, precisam saber sobre equações. Se quiserem saber mais resoluções de equações ou de outras dúvidas, é só colocarem nos comentários aí. E também para saber o que vocês acharam. Certo? Valeu!